Amém, irmãos, vamos voltar. Glória a Deus, a gente encerrei, né, a outra sessão com uma pergunta, né, tia Melita? Tu lembra da pergunta, tia Melita? Como viver essa generosidade na prática, né? Isso que a gente falou na primeira sessão, no dia a dia. Segunda sessão, irmãos, título é Generosidade pela Graça. Então aqui o objetivo é transicionar, né, a cosmovisão da economia do reino, tirar da teoria e levar para a prática. Mostrar um pouquinho da verdadeira generosidade cristã, alguns princípios, desmistificar alguns sofismas da nossa mente quanto a dízimos, quanto a ofertas, e também demonstrar como tudo isso tem que ser uma resposta de gratidão, né, pela graça que você já recebeu de Jesus. Basicamente aqui, nessa primeira parte da aula, eu vou expor os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios. Gostaria muito de ler os dois na íntegra aqui, mas a gente vai tomar muito tempo. E então, se você estiver anotando, eu vou me basear basicamente em 2 Coríntios 8, do 1 ao 15. Depois a gente vai pular para 2 Coríntios 9, do 6 ao 15. Breve escopo histórico, plano de fundo aqui desses dois capítulos aqui de 2 Coríntios. Em Atos 11, 27 a 28, a gente vê um profeta chamado Ágabo, que lá em Antioquia ele profetizou que haveria uma grande fome, aconteceria uma grande fome em todo o mundo romano, ali, em todo o Império Romano. E ele disse que isso ia acontecer durante o reinado do imperador Cláudio. Tá? Cláudio ele governou o Império do ano 41, depois de Cristo, até 54, e realmente nesse período a profecia se cumpriu. Houve grande fome realmente em todo o mundo romano, todo o Império Romano, né, que não consistia apenas em Roma, consistia em várias outras cidades. Em Atos 18, verso 2, a gente vê que diante dessa crise, diante dessa fome, Cláudio ele expulsa todos os judeus que viviam em Roma. Ele pensa, está todo mundo com fome aqui, já está faltando para nós, ainda vamos abrigar os judeus? Não. Pode voltar para onde vocês vieram. E a grande maioria deles, né, realmente voltaram ali para Judéia, né, para Jerusalém. Provavelmente eles voltaram sem nada, sem bem, sem emprego, sem casa, sem ter como se sustentar, e toda essa situação que já estava acontecendo ali na Judéia também, ela acaba se aumentando, né? Porque os judeus que viviam em Roma foram todos se aglomerando ali em Jerusalém, então acabou que chegou num estado crítico ainda maior a fome que estava afetando ali já todo o Império Romano. E tudo isso impulsiona, então, Paulo a sair na primeira missão de coleta organizada, assim, de oferta. Ele saiu nas igrejas gentílicas pedindo oferta, né, para a igreja de Jerusalém, que estava passando por essa dificuldade. E dos capítulos 8 e 9, então, que a gente vai falar, é justamente isso que está acontecendo, né? É o Paulo se direcionando aos coríntios, pedindo essa oferta, esse socorro à igreja de Jerusalém. Começando então, 2 Coríntios 8:1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Primeira lição que a gente já pode tirar aqui, né, nesse texto, a gente vai ver muito sobre a verdadeira generosidade cristã, alguns ensinamentos de Paulo sobre isso. Então, a gente consegue ver que a verdadeira generosidade cristã, ela só pode vir, ela só é possível quando Deus nos concede uma graça. Então, ela é reflexo da graça de Deus na nossa vida. Ela não vai nascer da nossa boa vontade, ela não vai nascer de um boleto espiritual que você acha que tem, de um carnê.
Ela não vai nascer também de coação, ou medo, né? Se você não contribuir, vai acontecer isso, o devorador vai entrar na sua casa. Então não vai surgir daí a generosidade. John Stott, esse aqui também é um livreto que eu baseio basicamente essa sessão. Tá? A Graça de Contribuir, livreto curto, mas muito precioso, se você ainda não leu. É A Graça de Contribuir, o Dinheiro e o Evangelho. Fica a dica. No livro, então, ali, John Stott diz que a contribuição cristã ela não é uma questão de filantropia humana, mas ela é uma obra da graça divina. Então, para ele, a generosidade, antes de tudo, ela é uma graça que a gente recebe de Deus, para que daí, então, ela opere na nossa vida, para que a gente possa expressar o próximo, que a gente possa expressar o outro. Então, você só consegue ser generoso quando você percebe que recebeu algo de Jesus, que você percebe que recebeu algo de Deus, e a partir dali você expressa isso no amor ao próximo. E trazendo para um conceito muito simplista aqui, a definição, né, de graça, ela pode ser traduzida como exatamente isso, né, um favor imerecido de Deus. Seguindo nos versos 2 e 4, então a gente vê que a generosidade cristã ela pode ser sacrificial. Verso 2, 2 Coríntios 8. No meio da mais severa tribulação... já cansei. A grande alegria e a extrema pobreza deles... Isso, a igreja da Macedônia, né, que ele terminou ali o verso 1. Transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que eles podiam. Por iniciativa própria... Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Paulo ele ilustra de forma perfeita aqui nesse texto, né, os principais princípios da generosidade cristã. E reparem que ele fala, né, que os macedônios eles estavam passando pela mais severa tribulação. Ele não fala apenas que era um momento de dificuldade, era um momento ruim, não. Era a mais severa tribulação. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que, diante da mais severa tribulação, havia grande alegria. Os macedônios eles enfrentavam uma intensa perseguição, uma dificuldade social ali, e uma grande oposição política também. Eles sofriam muito, eles eram muito perseguidos por causa da fidelidade deles para com o Evangelho. E também pela situação ali, né, adversa que eles já viviam como sob o governo do Império Romano ali, né, na região. Paulo diz também, além da grande, me fugiu o termo, a mais severa tribulação, ele fala sobre a extrema pobreza. Então não era uma pobreza qualquer, não era uma escassez passageira, mas era uma condição de miséria profunda que eles se encontravam. Então era grande tribulação e uma severa, extrema pobreza. Muitos novos convertidos da igreja da Macedônia ali, eles já eram de origem humilde, né? Eles já eram de classes sociais mais baixas. Mas a região ali onde eles estavam também tinha muita guerra. Eles sofreram muito por causa das guerras, que acabou drenando toda a riqueza da região ali. Então, realmente era uma pobreza muito além da comum, né? Porque, eu sou pobre. Não, era uma pobreza muito além e tornava realmente qualquer tipo de doação um verdadeiro sacrifício. E o mais escandaloso do texto é que Paulo relata que eles não foi que apenas eles contribuíram. Paulo fala que eles insistiram em contribuir. Por iniciativa própria eles fizeram isso. Porque eles tinham a necessidade de contribuir com os santos da igreja de Jerusalém, que estavam passando por necessidade. É como se eles tivessem sentido a dor da igreja de Jerusalém, porque muito provavelmente eles não conheciam as pessoas que estavam lá em Jerusalém,
mas só por eles ter essa questão da aliança, eles estavam dispostos a se sacrificar para que, mesmo diante da pobreza, mesmo diante da dificuldade, eles pudessem ajudar esses irmãos que estavam passando fome lá em Jerusalém. A contribuição dos macedônios ela foi voluntária e muito sacrificial. E na lógica, né, do secular que a gente viu antes, isso é um grande escândalo. Como assim? Eles estão passando fome, eles não têm nada e ainda assim estão ofertando, eles ainda assim estão doando. O fato é que a cultura, né, que a gente está inserido, ela tem nos tornado cada vez mais insensível a essa necessidade do próximo. Os macedônios eles entenderam que, por mais que eles estivessem com necessidade, tinha outros irmãos, então eles queriam partilhar, mesmo que seja da própria pobreza deles. Só que ela tem nos tornado insensíveis, né, para ver a necessidade do próximo, mas ela tem nos tornado insensíveis também para perceber a graça que é derramada em nós da parte de Deus. A gente se tornou insensível ao perceber que quando nós estávamos necessitados, Jesus desceu à terra e a graça dele nos tirou dessa condição de necessidade extrema. Só que o mundo que a gente vive hoje, as ideias que são pregadas para nós, pegam totalmente ao contrário disso. O que para a lógica secular seria um absurdo, falando em macedônios, para a lógica do reino era apenas um transbordar da graça de Deus na vida daqueles irmãos. Eles em nenhum momento eles deram pensando em receber algo. Eles deram como se fosse uma forma de gratidão, já que Deus me entregou algo, como Deus me entregou algo, né? Que é muito maior do que tudo que eu possa ganhar, então eu não tenho mais problema. Eles foram alcançados pela suficiência da graça. O verso 5, de 2 Coríntios 8, diz que eles primeiramente se entregaram ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, eles foram primeiro alcançados por essa graça de Deus, para que depois eles tivessem mesmo esse coração transformado, eles se tornassem generosos, e quando eles tiveram a oportunidade, eles contribuíram de forma sacrificial, por amor ao próximo, por derramar da graça de Deus, por entender que Deus alcançou eles de maneira sobrenatural e tirou eles da pobreza, da tribulação, mesmo eles estando fisicamente dentro da pobreza e da tribulação. O ponto aqui que eu preciso que vocês prestem atenção é que o subtítulo que eu botei aqui, a contribuição cristã, a generosidade cristã, ela pode ser sacrificial. Em nenhum momento eu falei que ela é sacrificial na sua essência e esse é o padrão. Eu já disse, não tem um padrão 100%. Então, ela pode ser sacrificial. Ela não é uma regra universal que todos têm que se sacrificar, doar tudo, como não é a regra universal que todo mundo seja abnegado. Paulo diz no texto, né, que eles deram além do que podia. E esse texto, né, enfatiza que eles foi de forma sacrificial, mas ele tem sido usado nas igrejas hoje para justamente usar da extorsão, né, que eu falei lá no início também, desse medo, impor esse medo. Você precisa dar mais do que você pode, você precisa dar além daquilo, porque você precisa, senão Deus vai estar te olhando com a cara feia lá dos céus, entendeu? Não tem a ver com isso, irmãos. Tem a ver com entender a graça e transbordar ela por meio da generosidade. Contribuir generosamente de forma sacrificial é chamado de alguns e também ela é para algum tempo. Então, sim, se eu não posso hoje, entra algum irmão que perdeu o emprego, alguém ali que está desesperado, nesse momento eu vou contribuir de forma sacrificial, mesmo não tendo, porque eu preciso compartilhar da minha pobreza com esse irmão que está num buraco muito mais fundo que eu. Mas não quer dizer que toda a sua oferta tem que ser sacrificial. Até porque senão, se tem dinheiro sobrando, digamos, se tu tem... Então, eu nem vou ofertar porque não vai ser sacrificial, então não faz sentido. Tem que ser sacrificial. Não é isso, irmãos.
Os macedônios, nesse momento, eles viveram essa experiência excepcional, sobrenatural, que no meio da tribulação eles puderam ser generosos. Vamos para o próximo ponto. A generosidade cristã, ela é inspirada na cruz de Cristo. Pular ali para o verso 9, 2 Coríntios 8, 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. O nosso padrão de generosidade não é os macedônios. O nosso padrão de generosidade não é o irmão que está do seu lado. Nosso padrão de generosidade não é o seu vizinho, não é o irmão que dizima fielmente, não é o outro que oferta sempre mais do que pode. Mas sim Jesus, irmãos, que abriu mão de toda a sua glória, de toda a riqueza que havia nos céus por amor de vocês. Ele é o padrão de generosidade. Se o teu argumento para não ser generoso é que tu não vai abrir mão do teu conforto, da tua riqueza para ajudar ninguém, você precisa nascer de novo, irmão. E eu não acredito que aqui dentro tem alguém que pense assim. Eu conheço minimamente cada um de vocês. Mas se alguma vez passou isso na cabeça de vocês, se arrependa, irmãos, porque você ainda não é nova criatura. Como eu disse, né, Jesus, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou, abre mão de toda a glória e essa é a expressão máxima da generosidade. Ele é o nosso padrão, irmãos. Nós somos chamados para ser imitadores de Cristo. Amém? Cristo é generoso. Então, o nosso chamado é também ser generoso. A generosidade, irmãos, ela nos aponta para Jesus e ela nos permite avançar em se tornar cada vez mais parecido com Ele. Ela muda algo em nosso coração. O verso 12. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que tem, não de acordo com o que não tem. Deus, ele vai julgar as nossas contribuições, nossas ofertas, pelo aquilo que a gente tem, não pelo aquilo que a gente não tem. A generosidade cristã, ela é proporcional. Em Atos 11, 29, a gente vê que a igreja da Antioquia ela contribuía segundo as suas possibilidades. Atos 2 e 4, a igreja em Jerusalém contribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então tem a ver a proporcionalidade em bens que eu tenho para contribuir e tem a ver em proporcionalidade com a necessidade do próximo também. Ajudar mais o que precisa mais e ajudar menos o que precisa menos. Isso eu não estou desfazendo a questão da forma sacrificial que eu falei antes, tá? Eu acho que vocês entenderam que ser sacrificial, há momentos que exige sacrifício, mas a regra, a gente olhando para as escrituras, é a proporcionalidade, tá? Viúva pobre lá, Mateus 12, ela foi sacrificial. Amém, os macedônios foram, mas a gente vendo todo a questão bíblica aqui, principalmente nos vários textos que a gente vai ler também, a gente vai ver que é sempre de forma regular e proporcional. Continuando ali 2 Coríntios 8, versos 13 a 15. A generosidade, né, aquilo que a gente já vem falando, ela diz que não se trata de que outros sejam aliviados enquanto vocês sejam afligidos, mas que haja igualdade.
No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem havia recolhido muito não teve demais, e ao que havia recolhido pouco, nada faltou. A gente vê aqui que a generosidade cristã ela coopera para a igualdade. Mas a gente precisa ficar atento que igualdade não significa igualitarismo. Então, a ideia de Deus não é que todos nós tenhamos o mesmo salário, todos nós tenhamos empregos parecidos, casas iguais, carros iguais. Tá? Não tem nada a ver com igualitarismo. E muito menos, né, tem a ver com qualquer ideologia socioeconômica que você esteja pensando agora, tá? Eu não vou citar, mas você pensou, eu sei. Não tem a ver com isso. Igualdade não é isso. A igualdade aqui que Paulo cita tem a ver com equidade, tá? Tem a ver com amor ao próximo. Tem a ver em você olhar para um irmão que tem muito menos que você, está necessitado, e você poder contribuir com ele para que haja essa equidade. Não que vocês vão ter que ter o mesmo bem, mas que, assim como você não passa fome, ele não passa fome, assim como você tem um lar em dia de chuva, ele tem um lar em dia de chuva. Não quer dizer que assim como você tenha, sei lá, uma Ferrari na garagem, ele tem que ter uma Ferrari também. Paulo, então, ele faz esse contraste, né, da riqueza de alguns diante da necessidade de outros, e ele pede uma forma de equilíbrio, ou assim, olha, você que tem muita fartura, contribui um pouco com o necessitado para que a tua fartura contribua um pouco e amenize a necessidade desse irmão. Tem uma frase, eu acho que foi em algum dos dois livretos ali, que eu não lembro se foi o do John Piper ou do John Stott, que ele cita uma frase de um ex-presidente da Tanzânia, Julius Nyerere, que ele fala assim: nenhum homem deve se envergonhar. Na verdade, ele fala que ele queria construir uma nação, né, na Tanzânia, no caso, onde nenhum homem deva se envergonhar da sua pobreza diante da riqueza de outro. Ou então vice-versa, que nenhum homem deva se envergonhar da sua pobreza diante da riqueza ou a riqueza diante da pobreza. Se você, em algum momento, irmão, se sentiu constrangido em chamar alguém para sua casa porque você tem pouco... A Laís me chamou, me tirou a concentração. Ô, TDA, filha, coopera com o pai. Se alguma vez você se sentiu constrangido de chamar alguém para sua casa, para visitar, por causa da desigualdade econômica de vocês, ou por ele ter muito mais que você, ou por ele ter muito menos que você, algo de muito errado está acontecendo no nosso meio. A ponto de a pessoa não poder ir na tua casa porque ela tem muito mais e você tem vergonha disso, ou porque você tem muito mais e você tem vergonha disso. E é aqui que vai entrar essa igualdade que Paulo está falando, essa equidade. E é aqui que a verdadeira generosidade cristã deve agir. Se você tem vergonha de chamar alguém para sua casa porque ele tem menos, você tem que ser generoso a ponto de que ele chegue mais perto da tua realidade. Assim como alguém que tem mais tem que fazer com você. Então tem a ver com essa equidade. Em nenhum momento é igualdade, todos iguais, ganhando a mesma coisa, vivendo do mesmo jeito. Amém? Estão me entendendo? Tomar um veneninho. A generosidade cristã ela se assemelha a uma colheita. Vamos pular lá para o 2 Coríntios 9, versos 6 e 7. Lembre-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente.
e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no seu coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui é a famosa lei da semeadura, né, irmãos? Você colherá conforme aquilo que você plantou. Se você planta banana, vai colher banana. Se você planta tomate, vai colher tomate. E também, se você semeia muito, colherá muito. Então, se você plantou 10 pés de banana, você vai colher proporcionalmente aqueles 10. Se plantou só um, vai colher proporcionalmente a um. Então, se essas coisas são proporcionais, então se você planta, se você semeia generosidade, você colherá generosidade. Mas entra aqui a teologia da prosperidade novamente. Esse princípio ele foi muito distorcido, irmãos, porque é como se ele fosse apresentado como uma forma de barganha, né, perante Deus. Então, se você dá, você vai receber. Então, enche essa caixinha aqui, porque você vai receber o dobro dessa caixinha. Não é isso que o versículo está falando, irmãos. Não é como se fosse um investimento, um CDB, uma ação na Bolsa de Valores, onde tu está investindo de olho nos lucros, de olho nos dividendos, de olho no rendimento que esse dinheiro que você foi generoso vai te trazer. Você vai ser generoso, como eu falei antes, porque você compreende o que Deus fez na cruz por você. Dane-se se você vai receber de volta. Dane-se se você vai receber generosidade, se você vai ter uma mão estendida no momento que você estiver passando necessidade. O que importa é o que Deus fez por você, o que importa é que Deus estendeu a mão para você, então por causa disso você vai estender a mão ao próximo. Sejam generosos com alegria, irmãos. Deus ama quem dá com alegria. E sirvam também os irmãos como se vocês estivessem servindo ao Senhor, irmãos. Porque é Ele quem retribui esse plantio. É Ele quem retribui essa semeadura que você fez. Efésios 6, 7 a 8. Sirvam com bondade como quem serve ao Senhor, não aos homens. Então, a generosidade, você está servindo ao Senhor, porque Ele lhe entregou algo, você está repassando algo. Você não está servindo uma pessoa com necessidade. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja ele escravo, seja livre. Então, lei da semeadura, irmãos. Você vai contribuir porque ama o próximo, você vai contribuir porque recebeu algo de Jesus e você quer entregar esse amor que você recebeu, transbordar na vida de outros, não como uma forma de barganha para que você seja rico lá na frente. Eu vou contribuir muito porque eu quero riqueza. Não, tem a ver com que o Senhor vai lhe recompensar quando Jesus voltar. Generosidade cristã, ela promove ação de graças a Deus, irmãos. Esse ponto aqui, sinceramente, é um dos que mais me impactou quando eu estava escrevendo. Porque são textos, né, que a gente lê muito sobre generosidade, então é um texto padrão, só que tem coisas que a gente passa despercebido em nosso meio, né? Quando a gente vai lendo, assim, uma coisa ou outra chama atenção, mas esse realmente tocou meu coração, que é os versos 12 e 13 de 2 Coríntios 9. Pois o serviço assistencial de vocês, a generosidade de vocês, ela não vai apenas suprir a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. A generosidade que Paulo está pedindo para os coríntios, ele fala que vai suprir a necessidade dos irmãos de Jerusalém, mas não só isso, vai transbordar em glória ao nome de Deus na igreja de Jerusalém.
Verso 13, por meio da evidência desse serviço de vocês, né, desse servir, outros glorificam a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem no Evangelho de Cristo e por sua generosa solidariedade com eles e com todos os outros. O fim último do nosso dinheiro ofertado, irmãos, não é simplesmente suprir a necessidade, mas é que aqueles que estão em necessidade glorifiquem o nome do Senhor. Que eles louvem ao Senhor pela provisão. Deus, ele nos dá a oportunidade da gente ser coparticipantes desse dom de provisão que há nele. Então, Deus provê na vida de alguém pela tua mão através da generosidade. E isso leva esse que está sendo socorrido a glorificar o nome de Deus, a erguer louvores santo a Deus. Então, se você quer que mais pessoas se aproximem de Deus, olhem mais para Deus, cresçam em conhecimento de Deus e revelação da providência de Deus, seja generoso. Não porque ele precisa comer, beber também, mas porque ele precisa glorificar o nome do Senhor. Essas são algumas lições, irmãos, da generosidade cristã que a gente tira do texto de 2 Coríntios. Tem outras, mas ia ficar muito longa essa sessão se eu trouxesse, se eu tivesse expondo, né, todos os versículos dos 2 capítulos. Mas com isso a gente já consegue perceber, né, a importância da gente ser generoso, como a Bíblia fala, né, que é a generosidade verdadeiramente cristã, porque a gente, na lógica, né, do mundo, generosidade é o ato de dar simplesmente, né, e aqui a gente vê que não tem a ver com isso. Mas eu quero apresentar para vocês os principais mecanismos, né, litúrgicos da contribuição de forma prática, né, que é os dízimos e as ofertas. Ai, ai. Eu escolhi começar pelo pior já. Tá? Então, vamos falar sobre dízimos. Vou começar leve. Bom, etimologia da palavra dízimo. Vou até ficar em pé. Dízimo vem do latim décimos, do grego, que significa literalmente décima parte, ou 10º pedaço de algo. Então, por isso que se fala muito em 10%, porque quando um todo seria 100%, então a 10ª parte é 10%. Tá? Mas, se você está se baseando e pensando no dízimo como algo simplesmente matemático, algo simplesmente moralista, você não devia pensar em apenas 10%. Mateus 23, 23. Jesus faz uma exortação aqui aos fariseus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Primeiro ponto aqui que eu quero destacar é que em nenhum momento nesse texto Jesus está criticando o fato dos fariseus dizimarem. Amém? Perceberam? Vocês dão o dízimo disso, daquilo, mas têm negligenciado outras coisas que são importantes. Ele não falou em nenhum momento que não era para dar. Tanto que ele segue. Vocês devem praticar essas coisas. O quê? Dar o dízimo,
sem omitir aquelas, sem omitir a justiça, a misericórdia e a fidelidade. O que a gente tira disso, então? Que se você é um dizimista fiel, se você vai todo mês e entrega os 10% de tudo que você ganhou, e você acha que isso por si só é suficiente, você está completamente enganado. Mateus 5,20, pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Vocês não passarão pelo buraco da agulha, tendo dinheiro ou não. Aqui Jesus, em Mateus 5,20, ele está exortando os discípulos, né, a excederem essa justiça dos fariseus. Ele exorta os discípulos de Jesus. Você se vê como um discípulo de Jesus hoje, irmãos? Se você entende que você é um discípulo de Jesus, você então deve fazer o mesmo. Você deve exceder a justiça dos fariseus. Que o contexto é do Sermão do Monte, tá, irmãos? Então, eu não quero dizer que simplesmente o fato de falar exceder a justiça, ele está falando simplesmente da parte monetária, da parte do dízimo. Não estou tirando isso de contexto, tá? Não significa que exceder a justiça é simplesmente dar um percentual maior. Jesus está falando aqui no contexto do Sermão do Monte para exceder a questão da religiosidade externa, né, que tinham nos fariseus ali, e que essa religiosidade, né, ela seja quebrada e todas essas questões da justiça, tudo que ele fala ali, passem a realmente encher o nosso coração. Mas, trazendo de volta para o dízimo, se você é essa pessoa que acha que simplesmente dar 10% é suficiente e larga de mão todas as outras questões e acha que isso te traz paz, né? E acha que isso faz você ter paz com Deus, 10% é pouco, tá? Eu queria te falar. Se você acha que percentual tem a ver simplesmente com 10%, porque no contexto de Israel, os fariseus, eles dizimavam basicamente em 3 ocasiões. E dizimar é 10%. Então, em cada ocasião, eles davam 10% de tudo que eles tinham, de tudo que eles receberam. Primeiro tinha o dízimo anual, que era ali a questão do sustento dos levitas, do funcionamento do templo. Números 18, vocês vão ver isso. Depois tinha o dízimo para as festas e as celebrações lá em Jerusalém. Deuteronômio 14, 22 a 27. E também tinha o dízimo que eles davam aos pobres, né? Que era entregue a cada 3 anos. Deuteronômio 14, 28 e 29. Então, se você pegar só os 2 que era anual, já dá 20%. Daí pega esse que era a cada 3 anos, divide por 3. Então, basicamente, seria em torno de 24%. Então, se tu só quer bater a tua meta matemática, o teu certinho de que você deu o dízimo para seguir a tua vida do jeito que tu quiser, então aumenta esse percentual, irmãos. 10% não é nem perto do que os fariseus dizimavam. Então, você pode estar se perguntando, não, entendi, ok. Mas tudo isso que tu me falou está no contexto da antiga aliança. Tudo isso que tu me falou está debaixo da lei mosaica. Mesmo que alguns textos a gente vai ver seja Jesus falando sobre o dízimo, eles já se encontrem no Novo Testamento, eles ainda estão
estão... Porque não é assim, Antigo Testamento é a Antiga Aliança e Novo Testamento é a Nova. Não, porque tem o período ali... A Nova Aliança é a partir da morte e ressurreição de Jesus. Então, tem períodos que ele está vivo que ainda estão debaixo da lei mosaica. Então, quando ele está falando ali, ele está falando no contexto da Antiga Aliança. E é exatamente essa a principal discussão que há sobre o dízimo na igreja contemporânea, que é: eu devo mesmo dizimar ou eu não devo? Porque a lei mosaica se foi com a obra de Jesus, ou não, ainda está vigendo? E, diante dessas divergências, basicamente existem 3 linhas teológicas que vão falar sobre dízimos. Não linhas teológicas, né? 3 doutrinas em cima do dízimo que falam sobre isso. E eu vou trazer as que eu não concordo, para que vocês, como é uma aula, vocês precisam ter isso também. Eu não vou só aqui falar, eu concordo por causa disso, e não, vocês que vão atrás do resto. Mas a primeira corrente é a versão legalista, que ela entende o dízimo como um mandamento perpétuo. Então, 10%, 23%, 24%, continua sendo, hoje, obrigatório. Primeiro, porque Abraão dizimou antes da lei, lá em Gênesis 14, 20. Jacó também ele prometeu dizimar em Gênesis 28, 22. Então, portanto, se o dízimo, o ato de dizimar acontecia antes da lei, então ele transcende a lei. Então ele tem que acontecer antes, durante e depois. Outro argumento que é utilizado também é que Jesus em nenhum momento explicitamente falou contra o dízimo. Aquele texto que a gente leu dos fariseus, ele fala contra que eles dizimavam, mas se omitiam outras coisas. Não falou contra o dízimo. E também se utiliza Malaquias 3, do 8 ao 10, para afirmar que deixar de dizimar é roubar a Deus. Porque Deus te deu tudo que tu tem. Amém, até aqui ok. Mas você tem que devolver esses 10% que já pertence a Ele. É o mínimo que você tem que fazer. Se você não está fazendo, você está roubando Deus. Temos depois, então, a segunda corrente, que é o outro extremo. A visão abolicionista, que entende que foi extinta a prática do dízimo, não é mais necessário dizimar. Eles falam que o dízimo fazia parte da lei mosaica, estava ligado ali ao sistema levítico, ao templo, à estrutura, né, religiosa do templo ali. E hoje nós, cristãos, sob a nova aliança, a gente não tem mais obrigação nenhuma de dizimar. Ou seja, como a lei de Moisés acabou, o cristão não tem dever financeiro nenhum sistemático com a igreja local. As principais bases bíblicas dos abolicionistas. Romanos 6,14. Ali afirma que o cristão não está mais debaixo da lei, mas sim da graça. Romanos 7, 4, 6. Fala da libertação da antiga forma de servir. Gálatas 3, 23 e 25 fala que apresenta a lei, né, como um tutor que estava aguardando apenas a chegada de Cristo. E Hebreus 7,12 afirma que, mudando o sacerdócio, necessariamente tinha que mudar a forma de regramento, necessariamente tinha que se mudar a lei. Esses textos eles usam bastante, mas também, assim como a outra visão fala que o dízimo tem que continuar porque simplesmente Jesus não aboliu, Jesus não falou não dizime, essa aqui usa o mesmo argumento de forma contrária, né? Não tem que dizimar porque Jesus em nenhum ponto falou que tem que dizimar. Então vai cada uma para um lado. De fato, a gente não vê nenhum texto, né, no Novo Testamento ali falando, determinando expressamente que você tem que entregar 10% dos seus bens, da sua renda. Pelo contrário, a ênfase no Novo Testamento é
a liberdade, a voluntariedade e a disposição do coração. Resumindo, visão legalista, tem que continuar dizimando porque transcende a lei. Não foi abolida por Jesus em nenhum momento, então tem que continuar. A visão abolicionista, não tem que dar mais dízimo, isso era na lei mosaica, mudou o sacerdócio, muda a lei, então não estou mais debaixo da lei mosaica, não vou dizimar. E também em nenhum momento Jesus fala que eu tenho que dizimar. Com isso, chegamos na visão pactual. Tem a ver com compromisso e aliança. Deixei essa por último, porque é a que eu creio, é a que a comunidade crê. E se você faz parte dessa comunidade, você deveria crer também. A visão pactual parte do reconhecimento de que as duas correntes anteriores apresentam elementos importantes, porém existem observações a serem feitas. Então, a pactual é basicamente pega isso aqui, até aqui vocês estavam indo bem, e até aqui pega as duas e une as duas coisas. Porque primeiro ponto, agora eu vou contrapor, né, as outras. O simples fato de Abraão ter dizimado lá antes da lei mosaica, por si só ele não pode ser suficiente para sustentar a tese de que agora o dízimo transcende a lei. A visão legalista fala isso, né? Eu já falei antes. Porque se isso fosse suficiente, o fato de ter ocorrido antes da lei mosaica, há vários mandamentos, né? Há vários mandamentos na lei mosaica que deveriam seguir acontecendo hoje, porque aconteceu antes da lei. Circuncisão estava na lei mosaica, mas acontecia antes também. E por que hoje a gente não faz mais? Se acontecia antes, estava na lei, então transcende a lei. Então por que a gente parou de circuncidar? Sacrifício de animais acontecia antes da lei mosaica. Rituais de purificação de vestes acontecia. E por que a gente parou de fazer tudo isso se o simples fato de acontecer antes tem que acontecer depois, seguir acontecendo? Então, só o fato de Abraão ter dizimado antes não tem força nenhuma para sustentar que hoje o dízimo é obrigatório ou que é um mandamento perpétuo, assim como a circuncisão, os sacrifícios, os rituais também não são. O fato de Jesus falar para os fariseus seguirem dando dízimo e Malaquias ter denunciado ali Israel por não dizimar, né, também não comprova essa obrigatoriedade de dizimar no contexto da nova aliança. Porque, como eu falei antes, né, esses dois textos, tanto de Malaquias, tá, quanto Jesus exortando os fariseus, eles estão ainda no contexto da antiga aliança, porque Jesus ainda não tinha morrido. E a ausência de uma obrigação, tá, jurídica de entregar exatamente os 10% não significa que o crente, né, que o cristão esteja livre de qualquer responsabilidade financeira. O Novo Testamento, irmãos, ele apresenta a contribuição, então eu falei antes, como uma prática regular e necessária para a comunidade cristã. Embora ela não seja imposta mais para a gente como uma obrigação jurídica, né, como uma questão da lei, a compreensão da graça que eu falei no início, que a gente recebeu de Cristo, devia tornar essa prática obrigatória. A transformação do Espírito que hoje habita dentro de nós, ela devia expulsar a avareza do nosso coração a ponto de que a gente dizime sem nem querer saber quanto por cento quer. A contribuição, sim, deve ser voluntária, deve ser alegre.
falei, texto de 2 Coríntios lá, mas não significa que ela é ocasional. Vou esperar eu estar sentindo no meu coração para contribuir. E também descompromissada. Vou contribuir quando eu quiser. O dízimo, né, a oferta regular, ela é fundamental para basicamente 4 coisas. O sustento dos ministros. A gente aqui na comunidade não tem pastor 100%, mas a gente tem uma oferta regular que é destinada ao presbitério. Então, a oferta regular serve para garantir que essa oferta aos presbíteros seja mantida. Também ela é fundamental no cuidado aos necessitados. Então, quando tem algum irmão aqui passando alguma necessidade, alguém que venha pedir socorro, né, mesmo de fora, o caixa da igreja, digamos assim, através das contribuições regulares, é que vão alcançar o sustento desses necessitados. Ela é fundamental também para a manutenção e para o funcionamento em si da comunidade cristã. Então, a questão de estrutura, água, luz, a oferta regular é necessária para isso. E também para o avanço do evangelho por meio de missões. Então, como comunidade, a gente falou muito na escola do ano passado sobre missões. O Senhor colocou no coração do presbitério e também de alguns outros irmãos, né, sobre a gente contribuir de forma generosa para missões como comunidade. Cada um aqui tem que contribuir para a missão, irmãos, mas a gente também precisa contribuir como comunidade. Então, hoje a gente não tem conseguido fazer, tá? Então, não sobra. Não que parece que eu estou me contradizendo também. Não que a gente tem que esperar sobrar para ser generoso. Mas é que, se a gente ofertar em missão, a gente vai ter que fechar o prédio. Então, por isso que eu falo, como comunidade a gente não consegue, então você individualmente contribua. A nova aliança realmente, irmãos, ela não impõe uma obrigatoriedade legal, moralista de você dizimar. Amém? Mas nós somos chamados, na nova aliança, a reconhecer que tudo pertence a Deus, a administrar esses recursos que Deus deu para você de forma digna, como um verdadeiro mordomo, e somos chamados também a contribuir regularmente para a comunidade da fé. Resumindo, então, essa visão pactual, nós não estamos juridicamente obrigados a dizimar na forma que era na lei mosaica, mas, como novas criaturas, somos obrigados a viver uma vida de generosidade, regularidade, proporcionalidade e compromisso com a comunidade da fé. Alguns princípios por trás disso. O princípio da aliança comunitária. A visão pactual vai apontar diretamente para esse princípio, para o princípio da aliança. Todos nós aqui, a gente decidiu andar junto como comunidade da fé. Todos nós estabelecemos um pacto, estabelecemos uma aliança uns com os outros. E essa aliança, esse pacto, ela envolve, sim, direitos. Você pode sentar na cadeira, você pode usar o banheiro. Mas ela também tem deveres, irmãos. Então, se você faz parte dessa comunidade, dessa família da fé, você precisa ter uma expressão prática de fidelidade mensal, de oferta regular, de dízimo. E essa oferta ela tem que seguir o princípio da generosidade cristã da proporcionalidade, que é, quanto mais você tem, mais oferta, menos... Então, ou seja, ela tem que seguir a proporcionalidade do seu salário, dos seus lucros, se você não é CLT. Nem usa o termo dízimo se isso for um tabu para ti. Usa oferta regular, oferta, o que tu quiser usar, não vai mudar para nós. Mas você precisa ter uma oferta regular e proporcional àquilo que você ganha.
Amém. Vocês não acabei, calma. Então temos uma aliança, precisamos ser generosos com a comunidade da fé a qual você está inserido de forma proporcional. A oferta regular ela pode ser também como uma forma de disciplina espiritual. Às vezes a gente espera, né, ter aquele sentimento, ter aquele momento, né, de arrepio, nossa, sentir de ofertar na vida do irmão. Mas, na verdade, é que é muito raro esses momentos. Né? Cada vez fica mais raro. Tu esperar do teu bom coração para ofertar para alguém, para ser generoso. Então, você espera ser generoso para começar a ofertar. Quando a realidade é que é o inverso que acontece. A gente começa a nos tornar cada vez mais generosos na medida em que a gente mais oferta, que a gente mais compartilha, que a gente mais é generoso. A disciplina espiritual da contribuição de forma regular é o que vai lhe tornar uma pessoa menos avarenta e uma pessoa mais parecida com Jesus. Tá. Não tenho obrigação legal de dizimar, mas sou tocado pela graça de Deus, preciso transbordar isso em generosidade, então eu preciso contribuir de forma regular e proporcional, porque eu quero ser mais parecido com Jesus. Resumo de tudo que eu falei até agora. Amém? Mas quanto eu devo dar? A 10ª parte não é mais. É 24. Me perdi em tudo isso. Vou tentar ser bem claro aqui. Proporcionalidade àquilo que você ganha. Não há uma obrigação legal de ser 10%, de ser 24%, de ser. Mas você tem que ser generoso. Eu não vou falar biblicamente, eu vou falar o que eu utilizo. Eu mantenho os 10% como uma maneira de manter essa proporcionalidade. Porque se eu colocar um valor fixo de oferta regular, R$500 por mês, R$200 por mês, a chance de fugir dessa proporcionalidade é grande. Aquele que tem um salário muito fixo, que varia, que dá pequenas variações no CLT ali, tudo bem. Mas tem alguns irmãos que comissão, tem aquelas alterações, a gente lá e a Carol, como advogados, do nada pinga um valor de um processo, um cliente paga ou não paga, então ganha mais, ganha menos. A gente segue utilizando o princípio do dízimo, 10ª parte, mas não como uma imposição moralista e legal, mas como uma forma de garantir a proporcionalidade da generosidade cristã. E ela vai evitar que a minha avareza, que o meu orgulho fique esperando sobrar para eu ofertar de forma regular. Ela vai evitar que eu fique dependendo desse sentimento momentâneo. Se o louvor for bom, eu senti um arrepio, então, agora eu vou ofertar, porque agora eu estou cheio de Deus. Tá? Não tem a ver com isso, irmãos. Falei já que a generosidade cristã tem a ver com ser mordomo, né? Mas a pergunta aqui, então, não deveria ser quanto eu tenho que dar. É quanto será que o Senhor quer que eu fique para mim, se tudo pertence a Ele. Se você está no engano de... Eu vou devolver ainda, né? Eu vou devolver porque pertence a Deus. 10%, 15%, 20%, 50%. Mas apenas pelo fato
de que Deus, como se fosse um suborno, né, para que Deus te abençoasse, para que você pudesse usar os outros 10% que seja que sobe de forma egoísta, de forma egocêntrica. Não adianta você ofertar, contribuir 90%, porque o seu coração ainda vai estar preso na avareza, querendo gastar o que sobrou com o seu bel prazer. O dízimo não deve ser usado como uma tentativa de comprar a bênção de Deus, ou talvez a nossa aceitação diante dele. A nossa oferta regular tem a ver com amor, fidelidade e aliança. Se eu dizimei, se eu contribuí esse mês eu estou de bem com Deus. A paz, irmãos, a reconciliação com Deus não tem a ver com você fazer algo ou deixar de fazer algo. Tem a ver com um homem descendo dos céus em generosidade por vocês, em amor por vocês, em fidelidade com vocês. Se entregar numa cruz, abrindo mão de tudo que ele tinha. É Jesus morrendo na cruz que traz paz com Deus. É Jesus morrendo na cruz que traz reconciliação com o Pai. É o sangue dele correndo sobre você que faz o Pai olhar para você e rir, estar alegre. Não é você dizimar, eu não dizimei, Deus está bravo, Deus está irado. É o sangue de Jesus. A oferta regular, irmãos, ela não lhe exime de outros tipos de oferta, né, que eu chamo aqui de ofertas voluntárias. Ou seja, o fato de ser fiel no dízimo, ser fiel na oferta regular, não lhe exime de contribuir voluntariamente em outras demandas. As ofertas, irmãos, ela é como se fosse uma declaração de guerra contra a avareza que há no nosso coração. A oferta voluntária ela é livre, espontânea e intencional. Mas ela é uma oferta que vai além do básico. O básico, o piso, devia ser o que a gente estava falando antes do dízimo. Ela vai além disso. Ela não é um percentual fixo, uma taxa fixa, um valor fixo, mas você entrega o seu recurso da maneira que sentiu o coração, mas porque a graça te alcançou, e também você entrega o seu recurso e não recebe absolutamente nada em troca. Nenhum produto físico, nenhum benefício. Porque às vezes os irmãos usam, digamos, tem a livraria lá do Lucas. Então eu vou ofertar na vida do Lucas comprando um livro. Não, você está abençoando, sim, a vida dele, a livraria lá, ele vai ter o seu lucro diante do livro, mas você não está ofertando na vida dele. Porque você está recebendo um livro de volta. Você comprou um livro. Assim como tu compra na Amazon, tu não fala que eu estou ofertando na vida do seu Amazon. Na cantina da igreja, eu vou ofertar me deliciando num risoles. Não que ter livraria, ter cantina é o problema, tá, irmãos? Mas é que o ato de tu comprar um livro, uma cantina, na cantina, tu não está ofertando na vida daquela pessoa. Quem aqui já sentiu aquela pontada no peito, aquele desconforto quando algum irmão sobe aqui para pedir as ofertas, né? Acabou o louvor, vamos chamar o Lucas para pregar, mas antes eu queria chamar vocês para contribuir. Os irmãos já agora é hora de ir no banheiro, tomar água. Provavelmente isso ainda é resquícios
do dinheiro agindo como um senhor na tua vida. Falei lá na primeira sessão. E a forma de quebrar isso, irmãos, é sempre agindo na direção contrária do que o dinheiro está mandando. Lutero diz que 3 conversões eram necessárias ao homem. A primeira é a do coração, depois a da mente, e depois ele fala a do bolso. Quando você pega a sua carteira, a gente é mais difícil, né? Mas quando você abre o seu aplicativo e digita lá o CNPJ da igreja, o CPF do irmão para enviar um Pix, é como se você estivesse falando assim, ó, o dinheiro não manda mais no meu coração. Ele não manda mais em mim. Então, quando você sentir esse desconforto ainda, no momento da oferta, esse momento que você tem que ofertar. Não manda mais em mim. A graça me alcançou, sou nova criatura. Êxodo 35, Moisés está levantando recursos ali para a construção do templo, e ele fala, todo aquele cujo coração moveu e cujo espírito o incitou, trouxe a oferta para o Senhor. Então, sim, tem a ver um mover do espírito ali, mas tem a ver com a questão da disciplina espiritual, que eu disse também, né? Quanto mais eu oferto, mais generoso eu vou me tornando. E o resultado, então, desse povo, né, que é transformado pelo Evangelho, que é transformado, tem o coração transformado, ele é avassalador, irmãos. Êxodo 36 diz que eles começaram a trazer ouro, prata, madeira, tecido, tudo voluntariamente. Todos os dias de manhã eles levavam para a construção do templo. Daí, Êxodo 36, no verso 5, alguns construtores ali do templo foram até Moisés e falaram assim, o povo está trazendo mais do que é suficiente. Imagina, irmãos, eu chegar aqui no balanço da Assembleia e falar, irmãos, parem de mandar pix. Não estou conseguindo mais preencher a planilha do controle aqui, é muito, está faltando tempo. Não mandem mais. A gente já tem demais, a gente nem sabe onde guardar mais isso. É isso que está acontecendo aqui em Êxodo 36. Mas isso, na nossa realidade, só vai acontecer mesmo quando a gente não for mais motivado pela obrigação, né? Mas sim como uma forma de adoração genuína. Tinha mais um tópico aqui, irmãos, mas por causa da hora eu vou encerrar, eu só vou trazer rapidamente, mas uma pergunta que geralmente é feita é para onde que está indo o meu dinheiro? Eu não vou dizimar porque eu não sei para onde está indo o meu dinheiro. E basicamente os recursos, tá? Primeiro por que eu apresento o balanço financeiro? Por que a gente apresenta, né, o balanço? Em 2 Coríntios ali, 8, que nós estávamos lendo, tem um trecho que Paulo fala que que tem um prestador de contas, queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, mas não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Então a gente preza pela transparência aqui, irmãos, financeira. Vocês sabem, quem não sabe, eu sou tesoureiro, então se você precisar, tiver alguma dúvida, você pode falar comigo ou com o subtesoureiro ali, o adjunto, para que a gente... mas a gente tenta administrar de uma maneira para glorificar o nome de Deus, mas também a gente age com transparência para que ninguém critique o nosso modo de administrar. E a gente é totalmente aberto para que vocês dêem aconselhamentos, tá? A gente não é o dono da verdade, esse jeito é o que é certo e vamos seguir assim. E, basicamente, então, os recursos que vêm para a comunidade, eles seguem 3 direções. Primeiro, para cima, que seria uma forma de... O seu dinheiro chega até nós, então a gente responde como uma adoração, graças a Deus, mais um mês, e também como sustento local, né?
1 Timóteo 5,18 diz que digno é o trabalhador do seu salário. Então, é o que eu falei antes, que sustenta, leva uma oferta para os presbíteros, oferta também para a irmã que limpa aqui a comunidade. O dinheiro também ele deve ir para frente, ou seja, financiar missões, auxílio no avanço do evangelho, né, que eu falei que a gente não tem conseguido ainda, e para os lados, que é no amparo social, dos necessitados, viúva, dos órfãos. Tá? Então, se você tem dúvida de onde está indo seu dinheiro, pode me procurar, mas ele está indo para um desses 3 caminhos. Planilha financeira, se você tem, não é o problema. Organização não é o problema é ter o dinheiro como o Senhor. O problema não está no nosso bolso, mas no trono que ele tem ocupado. Então, na próxima sessão agora, irmãos, a gente vai falar sobre idolatria. Tá? E também como... Porque primeira sessão a gente falou um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre o dinheiro, os princípios da generosidade cristã, no segundo, e depois como aplicar isso de forma prática. Na terceira, a ideia é que vocês consigam perceber o que nos impede. Eu falei bastante, eu dei vários pontos, né, sobre o coração, tudo, mas é o que tem nos impedido de ser verdadeiramente generosos conforme esses princípios e também apresentar, ao final, né, o Evangelho como a verdadeira ferramenta para quebrar esse ídolo e libertar mesmo o nosso coração. Amém? (18h25)